Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Fall Community Manager da Arcend TI e estamos aí no mais uma live ao vivo, né? Literalmente, aqui pelo nosso Facebook. E hoje eu vou falar um pouquinho de Security Engineer numa visão macro. Fiz recentemente um curso bem bacana, com uma visão fantástica desse tipo de conteúdo e fiz a prova também e achei bem interessante o conteúdo e gostaria aqui de compartilhar com vocês. Esse era o nosso objetivo, né? Falar um pouquinho de engenharia de segurança, né? Muitas das vezes a gente observa, boa noite a todos, a gente observa exatamente nesses conceitos, né? No nosso dia a dia no nosso mundo, seja mundo Microsoft, mundo Linux, no mundo de arquitetura. E aí eu queria falar um pouquinho nesse âmbito de arquitetura, nesse âmbito de engenharia, nesse âmbito de especialista e nesse âmbito técnico. Muito bem. Na parte técnica, a gente observa que no dia a dia, o técnico, muitas vezes, ele busca ali, né, ele tem um pouco o cinto do Batman dele para vários assuntos. Então, ele sabe atuar com ajeitar uma impressora, instalar um Office, etc., como um todo. E já a questão do especialista, não, ele tem um foco específico. Então, vamos lá, um especialista na área de infraestrutura, o Windows Server. Bacana, beleza. Aí nós temos o engenheiro, né? Muitas vezes tem essa visão macro, né, de implantação, de visão, de projeto, e tem os arquitetos, arquiteto da área de segurança, por exemplo, que pensa num todo. O arquiteto, ele não só pensa no âmbito, né, de instalação, configuração, implantação. Tem que ter uma visão de um âmbito como um todo, de conceitos fundamentais do que ele está fazendo. Passando por uma visão que a gente pode ter aí, pensa para construir uma casa, por exemplo. Legal? Então, para a gente construir uma casa, um prédio, né? Um prédio, imagina um prédio, onde eu moro aqui, num prédio. Para construir um prédio desse, tem que pensar desde lá de baixo do alicerce, a tubulação, a ter as antenas de TV, de internet, etc. Então, pensa nisso tudo, né? Então, vamos lá, o técnico seria aquele cara que vai fazer o cimento, que vai fazer todo esse processo aí de colocar os tijolos. Tem o mestre de obra, que seria o cara mais especializado, mas também que tem essa visão. Um engenheiro, literalmente engenheiro, né, da civil, e tem um arquiteto, que vai pensar nisso aqui como um todo. Legal? Então, essa visão que eu quero passar para vocês, dessa parte de engenharia de segurança. E aí, passando aqui essa visão para vocês, essa parte de engenharia de segurança, eu queria falar algumas coisas com vocês do que tange a parte de segurança dentro de uma empresa. Aonde é que a segurança ela tem que estar incluída, né? Ela tem que estar incluída em que momento? Né? É desde o início de um projeto, é no meio de um projeto, é no final de um projeto, aonde é que ela tem que estar, né, embutida. Né? É importante a gente ter essa visão. Aonde é que ela tem que estar inserida. Na realidade, a segurança, e principalmente a parte de engenharia de segurança, ela tem que estar embutida num todo. Tá? Ela tem que estar embutida num todo. Ela tem que estar embutida no que nós chamamos de design de segurança. Então eu vou colocar aqui para vocês o design, e isso é importante, design, deixa eu escrever aqui, segurança. Está desde o business, ou seja, do negócio, bacana? Essa visão, estou escrevendo aqui para vocês, tá? A visão de business, a parte de informações, né? A parte de informações e exatamente os sistemas. Tá? Isso é importante a gente ter, essa parte de design de segurança. Muito bem. Isso eu não sou grande especialista na área, lembrando para falar para vocês, né? Não sou, mas eu queria compartilhar um pouco do que eu estou estudando, do pouco que eu vi nessa prova. E eu achei interessante que sempre é importante manter esse balanço entre você ter alta segurança, aí eu posso falar de CID, né? CID, confidencialidade, integridade, disponibilidade, né?
é importante, confidencialidade, integridade e disponibilidade, famoso CID, mas esse CID ele também tem que estar em balanço com os requerimentos de business, de negócio. E eu percebi que nessa prova de engenharia de segurança, de security engineer, eu percebi exatamente isso, e tem alguns pontos importantes. Eu falei, caramba, até aí é importante a gente pensar no negócio. Então não adianta nada você saber tudo de criptografia, saber de PAIN, né? de privacy, ou seja, de privacidade, integridade, autenticidade, e o non-remediation, ou seja, que é a junção dos dois ali. Não adianta saber tudo isso se você não balancear com o teu negócio. Né? Então, isso é muito importante, que eu achei legal da gente compartilhar. Então, toda essa arquitetura de sistema, ela tem que satisfazer os requerimentos tanto de negócio quanto de business, tá? E isso é importante a gente ter sempre essa visão, sempre. No momento em que se tem essa visão, vai ser interessante, tá? Outro ponto que eu queria conversar com vocês sobre essa prova, que eu achei muito interessante, é a questão de TCB. Tá? De TCB, que é exatamente a arquitetura computacional, né? A base de arquitetura computacional. E isso eu achei legal a gente falar sobre isso. Por quê? Porque quando a gente fala de arquitetura computacional, a gente está falando de firmware, a gente está falando de hardware, a gente está falando da parte de software. Né? E esses requerimentos, como é que eu vou conseguir entregar esses requerimentos de você exatamente do que eu falei ainda há pouco, de requerimentos de negócio, mas de firmware de hardware. E aí tem 3 pontos muito importantes, que são 2 pontos importantes de security, tanto de kernel, quanto de perímetro e quanto da referência de monitor. Então, toda vez que vocês forem ouvir falar de TCB, de arquitetura de TCB, de Trusted Computer Based Architecture, eu achei um outro ponto importante também, né? Que ela justamente foi definido pelo governo dos Estados Unidos, esse conceito, que é muito importante, exatamente de hardware, software e firmware. E nele nós temos duas partes importantes de security. Tá? Tanto de perímetro e kernel, mais referência, monitor de referência. Legal? Bacana. Então, isso é importante a gente ter essa visão também. Então, a segurança de perímetro, que eu achei bem interessante, e às vezes a gente, no dia a dia, né, a gente, poxa, como é que funciona isso, né? E de onde vem tudo isso, né? Então, eu achei interessante a parte de segurança, nessa parte de TCB, de Trusted Computer Based, ou seja, da base de confiança dessa arquitetura computacional dessa prova, exatamente tem uma segurança de perímetro, ou seja, a zona de DMZ, onde tem que estar lá os teus servidores muito bem configurados, e, claro, com toda uma segurança implantada. Existe aqui a segurança de sistema operacional, de kernel, e nós temos o monitoramento de tudo isso. Isso tudo forma o que nós chamamos de TCB, né, de Trusted Computer Based. E isso eu achei muito bacana se ter essa visão também, tá? Legal. Então a gente já falou aí no início, dessa parte de design de segurança, onde a segurança ela entra, né? Ela entra em que momento essa parte de segurança. Então ela entra no design, né? Design de segurança, tanto de business quanto de informações, quanto de sistemas, né? Ou seja, ela tem que estar linear, ela tem que estar compliance a tudo isso. Falamos ali de CID, de confidencialidade, integridade, disponibilidade, e também tem que estar nesse balanço dos requerimentos que o negócio precisa. E isso é uma coisa que a gente sempre fala muito,
E nessa prova eu percebi claramente isso, essa minha prova que eu fiz recentemente de engenharia de segurança, que foi exatamente essa questão de você conseguir fazer essa entrega, né, seja ela de criptografia literal, de segurança, mas de onde vem? Eu acho que isso é que é bacana. Então, na prova da CISP, por exemplo, também, é cobrado esses conceitos aqui, mas de uma forma conceitual, né? E isso você vê claramente dentro do sistema operacional, tá? Claramente. Legal, deixa eu só ver aqui. Se vocês quiserem fazer alguma outra pergunta, podem fazer, tá? Podem ir fazendo aí. Eu estou vendo aqui outros pontos importantes dessa prova também. Deixa eu ver. Outro ponto importante também que eu vi dessa prova, a parte de o que impacta dentro do sistema as políticas de segurança. É exatamente os modelos de segurança que você tem que dentro do teu sistema, tá? Isso é um ponto importante que eu achei também. Então essa era a minha ideia que eu queria passar para vocês hoje, desses pontos bem legais dessa prova que eu achei, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Não tem nada. Exatamente. São a parte de arquitetura. Exatamente. E aí eu queria, para fechar com vocês aqui, que eu achei bem interessante nessa parte de engenharia de segurança dessa prova, eu fiz recentemente, estava pegando 3 pontos, que cai inclusive na prova da CISP, que eu quero pegar aqui, exatamente aqui. Os modelos de segurança, ele dita, né, como o sistema operacional vai forçar as políticas de segurança. E aí, mas de onde veio tudo isso, né? Por exemplo, a questão de read and write, ou seja, de você ler e escrever. Onde veio o conceito exatamente de você proteger a sua base de conhecimento de dados? De onde veio a integridade do teu servidor de arquivo? De como é que tu implanta essas políticas? Por exemplo, lá no Windows, você tem lá a opção de você criar grupo de segurança e você fazer o que eu falo sempre do famoso AGDLP, né? Ou seja, AGDL, e aí você implanta a permissão. Eu estou colocando aqui, você coloca a permissão. Ou seja, as contas de usuário ficou dentro de um grupo global, coloca dentro do grupo de domínio local. Claro que isso é um conceito bem técnico e coloca a permissão. Dando um exemplo, imagina que você tem uma impressora na tua empresa, aí eu vou falar desse exemplo de engenharia de segurança. De onde vão esses conceitos? Isso eu achei legal. E o que acontece? Então você... é a account, a conta de usuário. Então a conta de usuário fica dentro de um grupo global. Veja que um usuário, ele quer imprimir numa impressora do RH. Óbvio que eu tenho que ter os usuários do RH para poder imprimir nessa impressora de RH. A conta de usuário, ela é um objeto do teu Active Directory, ou seja, do teu servidor de banco de dados ntds.dit do teu global, dentro do teu servidor de AD, dentro do teu domínio. Muito bem. Aí você coloca os grupos globais, que aí o grupo global organiza o setor do RH, ou cria um grupo domínio local do RH impressora XPTO, e aí eu coloco o grupo global dentro do DL, eu dou a permissão. De onde veio tudo isso? E aí que eu quero falar dos conceitos de engenharia de segurança. E aí existem 3 conceitos muito importantes. Bell LaPadula, eu vou escrever aqui para vocês. Na verdade, já tenho um prontinho aqui. E que eu achei muito legal. E eu gostaria da gente fechar essa nossa live falando desses conceitos aqui que eu achei legal. Bell LaPadula, Biba e Clark Wilson. E o que é bacana? No Bell LaPadula, exatamente, ela vê essa parte de secreta do governo dos Estados Unidos ali. E isso foi legal, porque o Departamento de Defesa dos Estados Unidos precisava ter
essas questões relacionadas à segurança. E o Bel Lápado, ele tem esses conceitos muito bem colocados de como tem que ser a confidencialidade em cima de tudo isso, né? E isso eu achei bem legal também. Então você vê ali que ele trabalha no conceito read, write, ou seja, no conceito macro, né? Em cima de tudo isso eu tenho que ter uma base de dados. A minha base de conhecimento ela tem que estar também segura. E aí existe o conceito do BIBA, que é aquele ali do BIBA. Então nós temos 3 conceitos de modelo de segurança que é eles que ditam as regras para qualquer sistema operacional do planeta. Eu acho que isso é o bacana do que eu estou falando para vocês. Eu não estou aqui levantando uma bandeira da Microsoft, Linux, seja lá o que for, de qualquer kernel. Não existe. A gente está falando de conceito de segurança, de engenharia que tem que existir em qualquer situação. E aí é importante, esses 3 caras estão incluídos, tá? Bel Lapadula, Biba e Clark Wilson. E aí, o que cada um faz, né? Então, como eu falei para vocês, eu tenho que ter ali as contas de usuário. Então, as contas de usuário é exatamente ali o Bel Lapadula, ou seja, ele tem que ter ali os conceitos de quem vai acessar, quem vai acessar e quem não vai acessar. Read, write ou modify. Bacana, né? Então, esses conceitos ali que você vai ter que ter dentro do sistema operacional. Read, write, modify. Muito bem. O que é o Clark Wilson? O Clark Wilson é a regra de negócio. Então, a regra de role-based access control, ou seja, o controle de acesso baseado a uma regra de negócio. Então, a regra é quem vai acessar e como vai acessar. Esse conceito todo chama Clark Wilson. E isso eu achei muito bacana, que eu não tinha exatamente... Eu estou compartilhando com vocês essa visão que eu achei legal. Poxa, de onde veio tudo isso, né? Legal. Porque ali eu sei como funciona, né? Tinha o AGDLP, mas não, tem um porquê. Clark Wilson que se chama. Isso são justamente de onde vem o MAC, ou seja, o controle de acesso mandatório. Existe o controle de acesso de DACL. Então aqui são as regras de acesso. E aí eu vou colocar aqui acesso de controle. Então nós temos o MAC, DAC e RBAC. Sei que são conceitos bem técnicos, mas é legal a gente discutir isso, tá? E aí eu achei bem legal essa parte compartilhando lá com a prova, que eu achei bacana, são esses conceitos ali de Bel Lapadula, Biba e Clark Wilson. E como eu não sou grande especialista nessa parte de segurança, eu achei legal de onde veio os conceitos. E isso é legal a gente ter essa visão, né? Ou seja, o MAC, o DAC e o RBAC. Ou seja, a regra de base. Então, quando a gente fala lá de file server, como é que a gente acessa, como é que eu crio as regras de negócio, quais são os grupos, a GDLP que eu coloco lá dentro, isso tem um porquê. Isso veio exatamente ali do Clark Wilson. E tem ali os controles de acesso, MAC, DAC e RBAC. E assim, a ideia daqui para frente é como eu estou aprendendo tudo isso também, e eu acho muito legal a gente aprender, ter essas novas visões, saber que a gente tem muito que melhorar e aprender. Nessa última prova de segurança que eu fiz, achei bem legal. E eu não sabia esses conceitos. Sendo bem honesto, eu não sabia de como vinha, né, todo esse processo ali. Então, o DACL, ou seja, de onde vem o Dash Question Access Control, ou seja, de onde tem ali a lista de controle de acesso, que é o DACL, lá no File Server, onde a gente fala, é exatamente esse conceito aí. Então, ele veio aí do RBAC, ou seja, o usuário vai acessar os grupos, que aí você coloca lá a permissão lá dentro. Então, isso é um outro ponto que eu vi bem legal da prova lá, desses conceitos. Eu acho que era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, dessa prova aí que eu fiz. Eu achei bem legal, e assim, uma coisa que tenho certeza que a gente vai aprender mais ainda. Deixa eu ver mais aqui. Acho que basicamente é isso. Pretendo fazer outras lives para a gente discutir, para me compartilhar com vocês aí outras coisas que eu achei legal da área de segurança também. E quem quiser compartilhar, a gente compartilha junto. Era isso aí mesmo. Aí eu acho que outra live que eu vou fazer,
que a gente vai fazer aqui. Aí eu vou falar exatamente dos conceitos que eu achei legal dessa prova, da parte de criptografia, história, de um código, o que é simétrica, não assimétrica. Queria compartilhar com vocês aí também. E depois fazer outros hangouts lá com a gente ali, na parte na Arquinha de TI. Legal? Bacana? Legal, pessoal. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, era basicamente